Ok, pessoal, dando continuidade ao que a gente estava falando, né? Muita gente chega para me perguntar qual é a diferença entre um estúdio grande e um home studio, por exemplo, né? E boa parte quando eu pergunto o que é que você acha que, que seja, o que é que você pensa, as pessoas normalmente, bom, com raras exceções, as pessoas normalmente dizem que apontam para os equipamentos. E essas pessoas, normalmente, né, o senso comum acha que um estúdio é muito melhor que um home studio, por ser mais caro, né, por ter equipamentos bem mais caros. Só que a realidade é que o que faz de um estúdio, e essa é a pergunta que a gente está tentando responder, mora no campo do controle. Que controle? Controle de quê? Controle das condições do som. Vejam, até agora a gente viu o que é o som e como ele se comporta na natureza. Não tem nenhum objetivo, aliás, não tem nenhuma serventia saber como o som se comporta se a gente não puder mexer nele, se a gente não puder adequar o som às condições que a gente quer. Então a gente vai falar agora sobre controle do som. Como é que a gente controla o som artificialmente? Quais são os recursos que nós temos ao nosso dispor se quisermos controlar o som? E até que ponto é possível controlar esse som? Será que o som não pode ser controlado? Será que o som pode ser amplamente ou completamente controlado? Será que a gente pode controlar somente em parte? Bom, boa parte dessas perguntas, ou melhor, boa parte das respostas a essas perguntas é o que caracteriza a diferença entre um som profissional e um som amador. E aqui a pergunta se torna mal posta, aquela pergunta inicial. O que é que diferencia o estúdio grande de um home studio? Porque a pergunta deve ser: o que é que diferencia, ou melhor, o que é necessário para a gente fazer um som excelente e um som amador? Tem estúdios grandes que podem dele sair um som amador. Tem home studios que podem trazer um som profissional. A questão não está exatamente na estrutura deles. A questão está mais na maneira como a gente pode manipular, processar esse som, tá certo? E para começar, a gente precisa entender que a acústica, nesse ponto que eu estou trazendo aqui para vocês, não diz respeito simplesmente à acústica física. Ela envolve também, mas a gente está pensando aqui nas propriedades acústicas do som. Uma coisa é o som na natureza, livre. Outra coisa é o som em condições sob controle, minimamente sob controle. E o som apresenta características que podem nos permitir ter algum controle sobre ele. Tá certo? Essas são essas características que nos interessam nesse momento. Vamos lá. A primeira coisa é o que é a ciência acústica, né? Pelo que ela se interessa. A acústica é o estudo das interações do som com o ambiente. Se a gente viu até agora que o som livremente tem tais e tais características, agora num ambiente essas características ganham novas dimensões, né? Quais são os fenômenos que estamos interessados aqui? A absorção e a reflexão, por exemplo. A gente está interessado em isolamento acústico, em reverberação, em eco, ressonância, batimento, mascaramento, etc. Esses são alguns dos fenômenos acústicos que a gente vai pensar sobre eles para ver o que é que pode ser feito tanto num estúdio grande quanto no home studio também. Bom, vamos começar pela reflexão. A reflexão
é quando a gente tem digamos assim, um ping-pong do som dentro de algum lugar. Eu já falei para vocês que as ondas sonoras elas têm tamanhos diferentes, né? Depende da frequência, né? Então, o som direto é aquele que sai da fonte sonora e chega até os seus ouvidos, ou então chega até o seu microfone, tá certo? Ou então chega até o seu captador. Ou seja, é aquele som que vai da fonte sonora até a captação. Só que esse não é o único som que está no lugar, né? Que existe nos lugares. Também existe o som indireto, que é aquele que saiu da fonte sonora, passou pelo ponto onde estava o seu ouvido, ou o microfone, ou a fonte de captação e foi-se embora. Só que ele chegou, encontrou um obstáculo na sala, bateu lá e voltou. Vocês lembram que a gente falou no início do assunto sobre sonologia que existem propriedades elásticas do som? E a gente está se referindo a elas agora. O som pode bater e ficar em algum lugar, como um ping-pong. Isso acontece porque o material no qual ele bate, esse som, seja lá com que frequência for, com determinada frequência, esse material provavelmente não absorve esse som e, portanto, o som perde pouca energia para o ambiente. Quanto mais o material absorve som, mais o som perde energia, mais rápido o som perde energia para o ambiente. Quanto menos absorção o material tem, mais o som permanece no lugar pela questão da energia que ele não dissipa. É o caso, por exemplo, de uma voz numa caverna. A caverna, com todo o material que ela tem, com a estrutura, né, que a caracteriza, ela não absorve aquele som naquela frequência que também caracteriza aquela fonte sonora da voz, por exemplo, e, portanto, a voz vai, o som, né, da voz vai e volta sem perder muita energia para o meio. Esse exemplo que também está aí é o do sonar. O sonar também é interessante para a gente perceber a questão da reflexão. Um barco, ele joga uma onda, né, de som dentro d'água e essa onda bate nos lugares e volta. E como ele bate, por exemplo, aí nesse exemplo está batendo no peixinho antes e a onda que bate no peixinho voltou antes da outra onda grande, né, para o barco. E é assim que os navios, os barcos, conseguem fazer uma carta batimétrica. A carta batimétrica é justamente essa propriedade que o som tem de refletir e, portanto, essa reflexão ela fica registrada, o computador vai conseguir registrar com mais facilidade e vai construir um mapa do fundo do mar. Então, a gente está falando, quando a gente fala em acústica, a gente está falando basicamente de interação, a maneira como o som interage. A gente estava vendo até então o som sem as interações. Agora a gente vai ver o som com suas interações. Olha só essas fotos que estão aí. Tem aí um teto, né? E eu tenho na primeira imagem, tá certo? Um violão. E o som direto do violão sai do próprio violão e entra no microfone, né? Só que esse som, como a gente já viu também na primeira parte dessa aula, o som se propaga em todas as direções. Então, o som que sai do violão, ele bate na parede que está lá atrás dele, tá vendo ali? Bate lá, depois ele bate lá no teto, e depois ele volta e ele é captado pelo microfone. Da mesma forma, o som da mesma nota do violão, ele bateu ali embaixo, né, no piso, bateu no piso, voltou e foi captado pelo microfone.
tem uma outra parte do som que passou direto pelo microfone, não foi captada, não perdeu energia, bateu no chão, lá na frente, bateu na parede de trás, lá na frente, voltou e só então foi captado pelo microfone. E isso também é som que está aí no meio. Só que o som, nesses exemplos que a gente está vendo aí, ele foi dividido em várias partes. E a primeira parte é o som que chega primeiro no microfone, é o som direto. Só que depois do som direto, vai chegando outras cópias do mesmo som e a distância é tão pequena que faz com que a gente perceba como um som só. No entanto, esse som vai estar com reverb, é aquela sensação que a gente chama de reverb. É como se fosse uma reverberação, né? Aí a próxima imagem que eu coloco do lado, superior ainda, imagina aí um palco e esses são os caixas por onde os sons estão saindo, na verdade. Então veja quantas possibilidades de interação este som em um ambiente controlado, quantas oportunidades de interação esse som não tem, né? Ele interage diversas vezes nesses lugares, em tudo que é lugar. E embaixo, esse desenho, na verdade, é também uma representação das interações do som, só que agora no lugar do microfone eu coloquei um ouvinte, alguém que está numa cadeira, provavelmente num teatro, sentado, ouvindo o som que sai do instrumentista no palco. O som direto chega primeiro, mas um monte de interações desse som chega depois, né? Então o som vira como um ping-pong aí dentro. Essa é uma propriedade, isso daqui na verdade é mais uma representação, né? Uma facilitação, uma abstração do som para a gente pensar que o som também tem sua elasticidade e ele interage com o ambiente como se fosse uma bolinha de ping-pong. E a bola de ping-pong ela vai interagir até que ela perca a energia. A mesma coisa é o som. Isso também vale para o som. Além da reflexão, a gente tem uma outra propriedade, que é a absorção. Então, uma coisa curiosa é que diferentes materiais atuam em diferentes faixas de frequência. E por quê? É simples. Porque, como a gente já viu, as ondas sonoras elas têm diversos tamanhos. Os tamanhos são os mais variados e esse tamanho é dado pela frequência. Então, não é a mesma coisa absorver uma onda, por exemplo, uma onda sonora, por exemplo, de 16 metros, de mais de 10 metros, do que absorver uma onda de 1,5 centímetro, por exemplo. Não é? Tem bastante diferença. Então, materiais porosos, fibrosos e tecidos atuam nas altas frequências. Um espaçamento entre os materiais e a parede atuam nas frequências médias. Então, tem até uma coisinha errada aí. Nas frequências médias. E o chamado bass traps atuam nas baixas frequências. O que são bass traps? São geralmente pedaços de madeira que a gente coloca com um tecido também bem como se fosse uma espuma. Pronto. E a gente coloca esses pedaços de madeira nos cantos das paredes. Tá certo? Acho que eu vou mostrar aqui algum para vocês. Esse daqui, pronto, tá aí, ó. Esse daqui é um exemplo de um estúdio, de uma sala de gravação ou de ensaio nesse caso. E o bass trap é isso que está em cima ali, tá vendo esses pedaços assim de madeira com a gente coloca esses biombos aí para eliminar a quina, tá? E por que a gente faz isso? É porque quanto mais paralelo, como a gente já viu que o som ele tem essa propriedade elástica e ele fica batendo, né, refletindo nos lugares, quanto mais paralelo
a parede, né, são as paredes, quanto mais paralelas são as paredes, quanto mais paralelo é o teto do piso, pior para o som, porque o som pode ficar, entre aspas, preso. Ele não circula, ele fica naquilo que a gente chama de onda estacionária. Então é desejável, aliás, é fortemente desejável que um bom estúdio, uma boa sala de gravação, uma boa sala acústica, ela não tenha as paredes e o teto, né, paralelos. É por essa razão que os teatros e o cinema são do jeito que são. Se você parar para analisar quando você vai no cinema, o piso geralmente é um aclive, né? É subindo ou descendo, seja lá como for, mas não é paralelo ao teto. E o teto também tem todas aquelas coisas para poder evitar o paralelismo. É porque o cinema, uma sala de cinema, costuma ter pelo menos duas vezes o vão de uma onda subgrave, né? Então ali sim dá para o som se concretizar completamente dentro daquela sala. E se o cinema tiver paredes e tetos paralelados, o risco é muito grande do som do baixo, os sons graves ficarem rondando lá um tempão sem conseguir sair, sem conseguir circular. Quanto mais o som circula, maior a probabilidade dele perder energia para o meio. Quanto mais preso o som fica, menos energia ele perde para o meio, né? Olha aí o material que geralmente se usa para poder fazer aqueles, não só os biombos, mas também fazer os bass traps, para fazer, né? A gente usa material escuro. Uma coisa interessante, a cor influencia também na absorção de frequências, assim como também acontece com a luz, né, e com as cores. Quando você vê uma luz, quando você vê, por exemplo, uma folha verde, ela na verdade pegou a luz incidiu sobre a folha pegou a luz veio branca, né, com todas as frequências, e a folha ela absorveu todas as frequências e refletiu somente uma, que foi a verde. Então o que a gente vê, quando a gente vê as cores mundo afora, a gente está vendo na verdade as frequências que aquele material, aquele determinada superfície não conseguiu absorver. E aí ela está devolvendo, ela está refletindo. E é muito semelhante com o que acontece também com a acústica sonora. Aí um outro tipo de estúdio, notem que a bateria não é somente para ficar bonita, né, que ela está em cima do tapete, né? Os tapetes, os materiais têm muita influência para poder absorver, para poder equilibrar o som dentro de um lugar. A bateria é especialmente difícil porque ela tem um range, né, digamos assim, uma abertura de frequências muito grande. O bumbo dela, o kick, a gente chama de kick, né? Tem uma frequência gravíssima, ao mesmo tempo que ela tem instrumentos muito, muito agudos, aliás, os mais agudos que a maioria das gravações possuem, que são os pratos, as peças metálicas, né? Então, para equilibrar o som da bateria não é tão fácil. Então você vê aí que a gente usa de todos os recursos para sons graves, médios e agudos, com o objetivo de absorver. Essa absorção, gente, muitas vezes ela funciona como um cancelamento de fases, tá certo? Natural. O som bate numa superfície e ele devolve somente uma parte desse som. O outro fica, né? Perdeu energia lá, tá? Mas quando esse som volta, pode ser que a fonte sonora esteja emitindo o som direto e as fases também podem se cancelar. Então é muito comum, é muito possível que você tenha cancelamento de fases naturais por conta da acústica de algum lugar, tá certo? E aí a gente no estúdio, a gente consegue, não só no estúdio, no home studio também, a gente consegue mexer na ambiência, né? Através de delay, reverb, enfim.
Mais um exemplo aí de estúdio, né? Olha ali, os biombos da parede. É por essa razão que a gente usa aquelas espuminhas, né? Todas. A espuminha escura, diga-se de passagem, aquela espuma escura e cheia de pontinhos, que parece uma caixa de. Parece uma bandeja de ovos, né? Aquela bandeja de ovos, entre aspas, em forma de esponja, ela funciona como um difusor do som. É uma maneira de, quando o som bater ali, uma parte dele ser absorvida logo no início, outra parte somente no fundo da superfície, penetrando então naquela parede. Então notem que todo o esforço de um estúdio é o de deixar as superfícies irregulares para que o som possa circular sem ficar preso. Então, o que vem a ser a ambiência? É uma sensação de interação com a acústica de determinado ambiente. O som no ambiente, ele reflete, ele amplifica e ele estende. Vocês lembram que eu falei quando eu coloquei o exemplo no Audacity, né? A soma de duas ondas, ela amplifica, né? Quando você estuda um amplificador, existem basicamente dois tipos de amplificadores. Existe o amplificador o mais simples, que é o de ganho invariável, né? E existem os amplificadores de ganho variável. Esses amplificadores também são chamados de VGAs, na sigla em inglês. Mas o que é que um aparelho amplificador faz? Ele pega o som e emite uma cópia dele, somando as ondas. É isso, basicamente. Então, o som no ambiente, quando a gente fala de ambiência, o som pode ser refletido, ele pode ser amplificado, ele pode ser estendido, né, que é o caso do reverb. Por exemplo, o som demora bastante, ou até mesmo o eco. Ou então, ele também, em termos de ambiência, um ambiente pode absorver o som, pode atenuar e pode truncar. O que é esse truncar? É justamente o que eu falei de cancelamento de fases naturais. Tá certo? O som pode ficar. Tem ambientes que o som fica muito bonito, tem ambientes que o som fica feio, né? Um concerto barroco numa igreja barroca é algo perfeito, belíssimo. Talvez não fique tão bom a céu aberto, numa praça pública, por exemplo, né? Um coro madrigal cantando numa praça pública pode ser que não tenha o mesmo efeito que a gente gostaria de ver, por exemplo, como numa igreja, né? Se não tiver amplificação adequada, microfonação adequada e tudo mais, tal. Então, a ambiência é utilizada muito em jogos digitais, em esportes, em TV, em rádio e em mixagens, né? E a gente mexe em parâmetros para poder chegar a uma ambiência. E esses parâmetros nos quais podemos atuar são tempo de atraso das reflexões, quantidade de reflexões, posição do ouvinte, ou seja, quando eu estou fazendo uma mixagem, eu posso modificar artificialmente a ambiência da minha mixagem. Eu posso chegar... Eu gosto, inclusive, de fazer isso. Quando eu vou mixar uma bateria, eu gosto de colocar o ouvinte, a pessoa que está ouvindo com fone de ouvido, por exemplo, na mesma posição que o baterista. Então, você vai ter pratos vai ter pratos de um lado do outro, mas você vai ter, por exemplo, a caixa de um lado, os bombos, os tons em determinado espaço, o bumbo no centro, não é? Mas o tom em outro lugar. Da mesma forma, se eu quiser mudar e se quiser colocar o espectador no local da plateia, então a ordem eu vou mudar. Onde era o prato splash, eu vou mudar para condução. Onde era condução, eu vou botar para o splash. O chimbal, eu vou mudar de lado, né? Isso para dar a sensação de que o ouvinte, o espectador, ele está posicionado de certa forma, tá certo? E a gente faz isso com panorama, no caso, né? O botãozinho lá de pan,
na mesa de vocês. Bom, então você pode, com ambiência, artificialmente, dar uma textura ao seu som em termos de espaço. E eco e reverberação são produtos da ambiência, tá certo? O eco é um atraso que ocorre quando o som original já se extinguiu. Ou seja, primeiro eu falo, quando eu acabei de falar, o som bateu lá e voltou. Quando o som volta antes mesmo de eu terminar de falar, aí já não é eco, aí é reverberação. A reverberação é um atraso que ocorre enquanto o som original ainda soa. E o que é essa tal de zona Haas? É quando o som que volta, ele tem menos de 20 metros, ele está medindo 20 milissegundos, tá certo? Se o som que você está tocando, né, ou está executando, ele é maior do que 20 ele volta com um atraso de mais de 20 milissegundos, ele está fora da zona Haas. É só informação a mais que não vai fazer tanta diferença para o que a gente vai fazer aqui, não. Agora, o eco ele é um atraso acima da zona Haas. Né? Em salas menores e com paredes paralelas pode ocorrer o chamado flutter-eco, que é aquele som que, quando a gente está falando, parece que está perseguindo a gente. Eu até tinha um, eu não procurei, não achei aqui para poder mostrar para vocês um exemplo disso. Mas só para vocês terem ideia, é a razão pela qual eu uso aquele abafador, na verdade, de microfone que eu mostrei para vocês já no outro vídeo, quando Radassa, minha esposa, está cantando. Né? A gente usa para isso, para que em casa a gente não tenha esse tipo de problema, o flutter-eco. A reverberação é uma série de reflexões muito densas, percebidas como um contínuo decaimento do tempo, prolongando o som direto. Então, uma reverberação na verdade, ou pode ser também percebida como múltiplos ecos, um eco atrás do outro. Dão uma sensação de ambiente e de localização, senão seria seco e muito perto. Aumentam em número quando decaem. E o tempo de reverb é igual a uma queda de 60 decibel, aproximadamente. O que é então a ressonância, esse outro fenômeno? Bom, a ressonância é um reforço de certas frequências, em geral abaixo de 300 Hz, chamadas modos da sala. Isto deve-se às ondas estacionárias, ondas que continuamente se reforçam ao refletirem nas paredes. Depende da dimensão da sala, tá certo? Como eu falei para vocês, as ondas estacionárias são essas ondas que ficam no ambiente e não saem. Elas são difíceis de serem eliminadas. E quanto mais paralelismo a gente tem numa sala, maior o risco de termos ondas estacionárias. Um exemplo de ressonância, gente, e isso até é utilizado também na ressonância magnética e tal, é quando você, por exemplo, toca uma frequência bem aguda, e aí eu vou dar um exemplo diferente, e está perto de uma bateria, de um instrumento, e a esteira da caixa clara, começa a vibrar também. Então ela vibra direitinho, igualzinho àquela determinada frequência. Então isso é uma ressonância. Esse cálculo aí eu não vou levar adiante, porque de fato não vai ajudar em nada. Não sei porque eu coloquei não vai ajudar em nada para vocês não. Quando você for fazer o setup, né, você for trabalhar com reverb, os bons reverbs, eles te permitem um controle, inclusive, do número de reverberações. Então, se você quiser, por exemplo, você pode... Por isso que é tão importante a gente gravar, talvez a melhor maneira de gravar é gravar a seco, ou seja, sem muitas reverberações. Porque aí você coloca quantas você quiser na hora de você gravar.
na hora de você fazer a mixagem, melhor dizendo. Só que cuidado, muito cuidado com os reverbs, pessoal, porque é a maneira mais fácil de você estragar a sua gravação, tá certo? O seu fonograma. Bom, a ressonância altera a resposta de frequência do ambiente e pode descaracterizar o timbre. E o que é essa resposta de frequência? A resposta de frequência, a gente, é um conceito dos mais importantes. Quando a gente está gravando com um microfone, por exemplo, não é? Ou melhor, vamos começar pela parte mais física. Quando você está tocando um som e você tem no ambiente, um ambiente controlável, digamos assim, um estúdio, e nesse ambiente você vê que o som se comporta de uma maneira perfeita, ou seja, não dá trabalho porque ele nem acentua nenhuma frequência, nem diminui nada, a gente diz que o ambiente tem uma resposta plana às frequências. Por que resposta plana? Porque elas respondem de maneira igual. Agora, se o ambiente, por exemplo, ele deixa no local muito grave, ele absorve médio, absorve agudo e deixa muito grave. Então, esse ambiente tem uma péssima resposta de frequência nas baixas, nas frequências baixas. A resposta de frequência é a melhor maneira de você saber em um ambiente como é que o som se comporta e que trabalho você vai ter para poder deixar esse som bonito. Da mesma forma, esse conceito de resposta de frequência também se encontra nos microfones. Quando você comprar um microfone, você não vai comprar um microfone porque ele é bonito, porque ele tem luzinha que acende ou nada disso. Nem porque é barato ou porque é caro. A gente compra um microfone olhando o diagrama de resposta de frequências. E a gente vai ver em quais frequências esse microfone ele tem uma resposta plana e em quais frequências ele tem uma resposta desfavorável, seja para atenuar, seja para acentuar naquela frequência. Então, por exemplo, se você vai comprar um microfone e você quer gravar o bumbo da bateria, que é bem grave, mas aí você vê na resposta de frequência que ele tem nessa região que é bem grave, vou colocar aqui, vou dizer que é de 80 Hz. Justamente na região de 80 Hz até 120, o microfone que você quer comprar é muito ruim, porque ele tem uma resposta muito baixinha. Isso significa que você vai ter que dar muito volume para poder ficar na mixagem, para poder ficar bonito o som do seu kick da bateria. Só que quando você der muito volume, provavelmente o seu microfone vai captar, vai amplificar, o som que você vai amplificar dando muito volume, vai ser toda a captação do microfone. E ele vai captar aquela região com ruídos também. Então você vai ter um bocado de ruído na sua gravação. Não é interessante para você. Então, cuidado com esse conceito de resposta de frequência, porque ele vai ser um central na nossa caminhada, tá certo? Vamos ver alguns tipos de problemas também que acontecem. Batimento. O batimento é quando acontece um ruído insistente, uma interferência no som, geralmente de origem difícil de ser identificada. Você só sabe que tem algum barulho. Aqui nesse momento, curiosamente, está acontecendo um batimento. Toda vez que eu uso um software que eu estou usando aqui para poder gravar a aula de vocês, que é o OBS Studio, eu ouço um batimento. Deixa eu ver se eu consigo fazer com que vocês ouçam. Esse barulhinho que fica... Então, ele ocorre quando soam duas frequências que são próximas, mas não bastante para serem harmônicas. Entendeu? Então, vou dar um exemplo aqui numérico. Digamos que tem dois Lás tocando. Um Lá é 440, o outro Lá é 437.
digamos assim. Pronto. Se os dois Lás estão tocando e tem uma diferençazinha aí, essa diferença de vez em quando vai surgir. E vai surgir numa forma de ruído. E é um ruído constante do ponto de vista da pulsação. Ele tem uma pulsação constante. Isso é um batimento. Isso pode ser comparado também a uma desafinação, né, como eu coloco aí. No caso de sons periódicos. No caso de sons aperiódicos, parece ruído mesmo de máquina. Um outro tipo de problema muito comum é o mascaramento. Ocorre quando dois ou mais timbres semelhantes soam na mesma direcionalidade. Então, esse fenômeno esconde algum ou alguns timbres. Pode ser utilizado para atenuar ruídos e vazamentos, se você quiser utilizar o mascaramento a seu favor, e pode ser corrigido utilizando-se panorama, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Você trabalha vou dar um exemplo de igreja, que eu sei que tem muita gente que trabalha na igreja, e imagina que tem uma guitarra e o teclado que tem timbres muito semelhantes. E os dois estão tocando na banda lá e tal. E aí vocês vão fazer uma gravação e o tecladista pede para você aumentar o som do teclado porque ele só está ouvindo o som da guitarra. Quando você aumenta o teclado, o guitarrista já não consegue mais ouvir a própria guitarra. E ele vai dizer que só está ouvindo o teclado. Aí ele pede para você aumentar. Aí você aumenta a guitarra. Aí daqui a pouco tá os dois brigando e o som tá lá nas alturas porque um som está mascarando o outro. E como é que a gente corrige isso? Bota um pro lado e outro pro outro. Literalmente. No caso, a gente pode colocar o panorama. O botão panorama, ele serve para ser utilizado. Muita gente tem medo de utilizar o botão do panorama mundo afora, né? Tanto no som ao vivo, quanto mesmo em gravações. Então não tenha medo, pode colocar 100% para um canto, uma guitarra, que tem o mesmo timbre, e 100% para o outro canto, o teclado, por exemplo. Se for a mesma região. E se vai ter contrabaixo fazendo tudo, enfim, depende muito do arranjo, né, que a gente está fazendo, mas é importante que vocês saibam desde já que o mascaramento é mais comum do que vocês imaginam. E o mascaramento não é necessariamente uma coisa ruim, ele é uma coisa ruim nesse momento que eu falei, né, nesse exemplo que eu falei. Mas ele pode ser utilizado para atenuar, inclusive, ruídos, porque há possibilidade de você... A gente, inclusive, coloca, quando está fazendo masterização, um ruído chamado dithering. E é um ruído que vai causar o mascaramento dos ruídos digitais. Então, a gente pode utilizar o mascaramento a nosso favor e a gente pode usar o mascaramento contra a gente. Basicamente da mesma forma que qualquer outro desses mesmos problemas que eu falei aqui agora, essas mesmas características. Então, para encerrar essa parte da acústica, é conhecer cada um desses aspectos e utilizá-los a seu favor. Eu já gravei essa aula tantas vezes que eu não sei e não prestou, né, que eu fico com medo de repetir informações aqui para vocês, gente. Mas eu acredito que eu já falei bastante coisa também sobre isso e outras coisas mais num complemento dessa aula, que é quando eu mostro para vocês um estúdio virtual, na verdade em um software, né? Não é bem um estúdio virtual, em um software, e eu comento algumas coisas também que são diferentes, assim, as diferenças práticas entre um home studio e um grande estúdio. Então, dê uma olhada também naquele vídeo e vamos em frente. Vamos pensar agora um pouquinho sobre psicoacústica. Vejo vocês já já.